Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Hoje o programa está muito, mas muito especial. Não sai daí, se ajeita, pode colocar no último volume, já dá o like, compartilha para os seus amigos, parentes, por todos os grupos que você tiver. Vamos aproveitar esse programa para a gente ganhar mais almas. Todos os quadros hoje estão excepcionais. Já que você já se ajeitou, nós já vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, você já está acostumado, toda semana recebendo aqui convidados especiais, falando de assuntos que nos edificam, e falamos de vários assuntos, tanto mensagens da Bíblia, coisa de saúde, e hoje o bate-papo será muito produtivo. Eu tenho o prazer de receber aqui nosso personal trainer, irmão em Cristo, Mohamed. Aperta minha mão aqui, Mohamed. Seja bem-vindo. Cumprimento o pessoal aí para a gente já dar início. Pastor, mais uma vez é um privilégio estar aqui participando desse quadro. Me sinto muito honrado quando você me convida e é sempre bom, né, a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento para ajudar outras pessoas. Irmãos, o Mohamed, ele é um profissional assim, de excelência, muito dedicado, muito competente. E hoje nós iremos tratar de um assunto aqui que certamente você já teve ou conhece alguém que teve, é muito comum. Hoje falaremos sobre os cuidados com a coluna, né, Mohamed? Com essa parte do corpo que é muito sensível e nós, uma vez ou outra, de vez em quando, a gente passa por essa situação, né, Mohamed? Isso. E só para nós darmos início aqui, sentir dores nas costas é normal? E se for, Mohamed, o que fazer para a gente já dar início aqui a esse bate-papo? Então, pastor, certamente quem está nos assistindo agora ou já sentiu algum tipo de dor nas costas ou neste exato momento está sentindo alguma dor. Eu tô com uma dor aqui na lombar, rapaz. Acho que o meu é excesso de futebol. Aqui, ó. Meu Bem Deus. na lombar. Na lombar. Então, normal não é. Alguma causa tem. Mas, por exemplo, sentir dor nas costas, o que eu vou fazer em relação a essas dores? Eu separei aqui 5 tópicos para serem observados. A partir desses 5 tópicos, a pessoa vai ressaltar 3, que são os mais importantes, e através da resposta desses 3 tópicos, eu vou falar para você qual conduta você deve tomar. Primeiro tópico, quais são os seus hábitos? Você é uma pessoa que se alimenta bem, é uma pessoa que é fisicamente ativa, é uma pessoa que bebe bastante água ou não? Você está com sobrepeso, você tem um hábito alimentar ruim e não pratica nenhum tipo de exercício físico. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, como que é a sua rotina de trabalho? Você, no seu trabalho, você fica muito tempo em pé ou fica muito tempo sentado? Dependente da resposta, como que é a sua rotina? Você consegue manter uma postura adequada ao decorrer do seu trabalho? Porque a gente fica tanto tempo no trabalho, né? Verdade. Então é importante ficar atento a esse segundo tópico. O terceiro tópico, essa dor, ela é local ou é uma dor que se expande, uma dor que irradia para outras regiões? Por exemplo, uma dor na coluna lombar, uma dor que está na coluna lombar, mas está descendo para o glúteo, está descendo para a perna. Isso aqui é muito importante. Quarto, você já chegou a travar em algum movimento ou chegou a travar nos afazeres do dia a dia? Então isso aqui é muito importante. Você já chegou a travar a ponto de não conseguir se movimentar e ser encaminhado para o hospital para fazer algum tipo de medicação? E quinto, qual que é a intensidade dessa dor e por quanto tempo essa dor está presente? É uma dor de intensidade leve, moderada ou intensa? E quanto tempo que essa dor está te incomodando? São 1 mês, 2 meses, 1 dia, 1 ano? Então, desses 5 tópicos, o que você vai fazer? Você vai separar 3, que aí eu vou te dizer qual conduta que você tem que tomar. Desses 5, você vai separar como que é seus hábitos, depois a intensidade da dor e quanto tempo que está essa dor. Por quê? Se o meu hábito é muito ruim, eu estou em sobrepeso, eu não faço atividade, eu não bebo água, eu me alimento mal. Sim. E essa dor, ela está presente há pouco tempo, o que eu te aconselho a fazer? Mude seus hábitos,
comece a se alimentar, comece a se exercitar, comece a beber mais água e mudando seus hábitos você vai testar. A dor não passou, aí você vai procurar uma ajuda médica. Segundo exemplo, eu estou com essa dor, meus hábitos são até bacanas, mas eu estou com essa dor já tem bastante tempo. É uma dor de intensidade severa, intensidade muito pesada. E já está com muito tempo que essa dor está presente no meu corpo, mesmo eu tendo hábitos legais. Então, nesse caso, eu te aconselho a procurar um médico especialista em coluna, onde ele vai te orientar e geralmente vai pedir um exame de imagem. Esse exame de imagem, eu falo geralmente, mas a conduta é do médico, tá? Nesse primeiro momento. Esse exame de imagem, ele vai saber aonde que está a raiz do problema. Se é um problema na lombar, se é um problema na cervical, no tórax. Então, ele vai saber a conduta que ele vai seguir a partir desse exame de imagem. Fez o exame de imagem, ele vai poder marcar alguma cirurgia, se for necessário, entrar com medicação ou um atendimento, um tratamento mais convencional e mais conservador, que seria as sessões de fisioterapia. Mas ressalta, aí já é com o médico. Se ele te encaminhar para sessões de fisioterapia, você vai fazer as sessões que o médico e o fisioterapeuta estipularem, e a partir dessas sessões, ao término dela, quando você receber a sua alta, aí sim você vai ser direcionado para a academia para continuar esse fortalecimento. E ressalta aqui que esse fortalecimento na academia é o resto da vida. É verdade. Tá? Não só também pensando na coluna, mas na saúde de forma forma global, né? E outra coisa, quais são as lesões mais comuns que a gente pode ter na coluna? As mais comuns são a protusão discal e a hérnia de disco. Essas aí são as mais comuns. Mais comuns. E qual a diferença, Mohamed, entre a protusão discal e a hérnia de disco? Assim, para vocês entenderem essa diferença com mais facilidade, eu vou explicar um pouquinho da anatomia do disco. Aí eu vou explicar o estágio que acontece, que vai ficar mais didático aqui, pastor. Entre as nossas vértebras tem o disco, e esse disco serve como um amortecedor. Dentro desse disco tem um líquido gelatinoso chamado núcleo pulposo. Então, quais que são os estágios da lesão de coluna? Primeiro estágio, o abaulamento. O que seria esse abaulamento? É quando esse núcleo pulposo que está ali no meio do disco começa a se deslocar. Um leve deslocamento, bem leve. Esse é o abaulamento. A protusão discal já é diferente. Sim. Já tem esse mesmo deslocamento, mas de uma forma mais severa. Só que a diferença da protusão e da hérnia é que a protusão ela ainda não rompeu a borda externa do disco. Meu Deus. A protusão sim pode comprimir alguma raiz nervosa, mas ela não chegou a romper a borda externa do disco, ela ainda está dentro do disco. E já a hérnia, ela extravasa, ela rompe essa borda externa do disco, podendo assim comprimir alguma raiz nervosa, é onde que irradia a dor, entendeu? E assim, Mohamed, quais são, uma perguntinha extra aqui, e o que gera, por exemplo, essa lesão na hérnia, como é que fala? No disco, né? Isso. Então, tem vários fatores. Fator número 1, envelhecimento, que é uma causa natural, tem um desgaste natural da coluna. Movimentos repetitivos, por isso que eu frisei bastante em relação ao trabalho, porque a gente passa maior tempo do nosso tempo trabalhando, então má postura no trabalho, movimentos feitos de forma inadequada e falta de fortalecimento dos músculos que você faz muito, pastor, core. Tem que fazer, né, Mohamed? O core é a base do corpo, Isso, é o núcleo do corpo. Eu falo porque você conhece o meu sobrinho, vocês têm a mesma idade, o Ellerson. Ele tinha uma carreira de goleiro de futebol, foi interrompido por causa dessa cirurgia. Provavelmente, no caso dele, por ser goleiro, muita queda, muito movimento repetitivo e às vezes de forma inadequada, né? Isso, o desgaste mesmo ali do próprio exercício, né? E para nós já caminharmos para o fim, Mohamed, qual é o papel do exercício físico na prevenção e no tratamento? Na prevenção, eu gosto de frisar muito, por exemplo, na prevenção, o que a gente pode fazer? Eu não estou sentindo dor, então eu quero prevenir. Eu estou em sobrepeso. Primeira coisa, a gente vai diminuir esse peso corporal. Claro, claro. Porque quanto menor o peso, menor a sobrecarga nas nossas articulações. Diminuir esse peso,
eu vou continuar com o meu fortalecimento de core, aquela musculatura paravertebral. Então, a prevenção entra nesse papel, né, de fortalecimento, diminuição de peso e, consequentemente, diminuição da sobrecarga articular. Sim. E no tratamento, eu costumo dizer que o tratamento, a cura do tratamento é a cura pelo movimento. Sim. Antes, quando a pessoa tinha alguma lesão na coluna, eles pensavam que tinha que ficar em repouso, né? Tinha que ficar totalmente parado. E hoje já tem achados na literatura que a cura é pelo movimento, mas o movimento inteligente, direcionado e específico. Então não pode ser qualquer movimento. É lógico, eu estou numa crise de dor. Eu não vou fazer nada, eu vou consultar o meu médico até ele me liberar para o movimento. Sim. Certo? E quando, por exemplo, E assim, claro que eu sou leigo no assunto, mas a dor significa que algo está inflamado. Algo está errado. Eu não sei se esse é o nome certo que se diz. Tem que esperar primeiro uma avaliação. A dor ir embora para depois você retomar, né? Se está uma dor muito intensa, primeiro eu vou resolver essa dor, não vou movimentar. Mas conseguir estabilizar essa dor, não estou sentindo mais dor, agora eu vou começar o meu tratamento, né? Isso. Aí o tratamento é basicamente quase a mesma coisa da prevenção. Sim. Se você estiver com sobrepeso, vai diminuir o peso corporal, diminuir a sobrecarga na articulação e fortalecimento do core, né, que é o núcleo do nosso corpo, abdômen, paravertebral, glúteo. Então, o tratamento, ele entra o exercício físico entra nessas questões do tratamento. Mohamed, muito obrigado por esse bate-papo, porque quem de nós nunca teve uma pequena lesão na coluna? Você já teve também ou não? Eu descobri, foi semana passada, que eu estava sentindo uma dor. Essa dor já tinha um mês bem controlada, mas uma semana atrás ela deu uma intensificada. E para não deixar passar, eu fiz uma ressonância e descobri uma protusão bem leve, uma protusão discal. E com isso agora eu vou tratar na raiz o problema, né? Bom, ótimo. Mohamed, muito obrigado por esse bate-papo. Você é fera. Sempre quando você vem aqui, você nos ajuda muito, passa muito conhecimento para nós. E a experiência de ser papai? Não tem coisa melhor. A Sara é meio bravinha, mas tem coisa melhor. Linda. A esposa dele, a Ana, esteve aqui com a gente uns 2, 3 programas atrás. E eles foram pais agora. A Sara é uma princesa linda e já está acostumado. Agora já está brincando. Já vai para quantos meses? Já está interagindo. Dia 16, ela faz 5 meses. Ah, não. Hoje é dia 15, né? Amanhã faz 16. Mohamed, aperta minha mão aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Dá as considerações finais aí para a gente que terminar esse bate-papo. Sentiu dor nas costas? Não é normal. Mude seus hábitos. Procure se exercitar, alimentar bem, beber água. Não passou, procura um atendimento médico, um médico especializado em coluna e não deixa isso passar, porque conviver com dor é ruim demais, né? Terrível. Meu Deus. Pessoal, obrigado. Fica aí, tem muita coisa boa aqui no programa. Vamos lá, próximo quadro. Quem de nós nunca teve uma dor de coluna, hein? Meu Deus. Mohamed, obrigado aí. Agora o nosso amigo Zilton, com esse quadro tão bacana para a gente aprender a entender as canções que a gente louva aqui na igreja. Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra. E hoje nós iremos falar sobre uma canção que foi extremamente conhecida aí no ano de 2023, 2024, que é a canção Deserto, da cantora Maria Marçal. Esses MM aí vai confundir na gente. Maria Marçal, ela não é filha do Pablo Marçal, viu, gente? Vocês podem ficar tranquilos, não tem nada a ver um com o outro. Mas ela é uma menina de 15 anos que canta extremamente bem. Ela impressiona pelo timbre de voz, a voz muito grave. E tem uma enorme repercussão dentro do meio gospel, principalmente entre o meio pentecostal, pelo estilo de suas músicas. Então hoje nós iremos analisar a canção Deserto, que é uma das mais conhecidas, extremamente cantada nas igrejas, para nós vermos quais são as fontes da inspiração, biblicamente falando, e se ela está dentro de contexto eclesiástico ou se ela serve apenas para devocional. A letra ela tem como um pano de fundo a tentação de Jesus no deserto. Nós vemos esse texto em Mateus 4, do versículo 1 ao 11. E segundo o texto, Jesus, após o seu batismo, ele foi levado ao deserto para jejuar durante 40 dias e ele foi tentado pelo diabo antes dele iniciar o seu ministério de pregação, antes dele começar a caminhar pregando o evangelho por toda Israel. Então a música ela começa da seguinte forma: eu não preciso transformar pedras em pães para provar
que até no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto, isso vai passar. Então aqui nas primeiras estrofes nós temos um paralelo com os 3 desafios que o diabo faz a Jesus após os 40 dias no deserto. Jesus sentiu fome, nos diz o versículo 2, e o diabo logo o desafia a transformar pedras em pães. Em seguida, Jesus é desafiado a se lançar do alto de um templo para que os anjos o socorressem. E por último, Satanás oferece todos os reinos e glórias do mundo se Jesus se prostrar perante ele e o adorar. Então, para responder a cada uma das tentações, Jesus ele recorre à palavra. E é aqui que a música começa a diluir o texto bíblico. Em cada uma das tentações, Jesus afirma a palavra de Deus, a sua vontade. A força que ele tem contra o diabo vem do fato de que ele não desobedecerá aquilo que o Pai disse claramente no Antigo Testamento. E ele deixa isso bem claro desde a primeira resposta, quando ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma referência clara a Deuteronômio 8:3. E na resposta seguinte, Jesus ele volta para Deuteronômio 6:16. E na sua última resposta, ele cita novamente Deuteronômio 6:13. Portanto, a música ela faz um bom trabalho em seguir as tentações de Cristo. Por outro, ela não usa as escrituras que Cristo usou para falar sobre a resistência. Não é questão de não precisar ver fenômenos ou para crer ou não trocar a comunhão. É uma questão de obediência à palavra de Deus. Então aqui ela fala o seguinte na segunda estrofe: por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Então aqui nessa segunda estrofe, a música ela sai um pouco do texto bíblico e ela não deixa de ser bíblica. É lógico que nós resistimos às tentações do inimigo dentro da obediência da palavra de Deus e nós cremos que a nossa força não vem de Deus. Mas o relato de Mateus 4, ele não chega a dizer que os anjos alimentaram Jesus, claramente. O diabo desafiou Jesus justamente a recorrer aos anjos para o salvar e ele o recorreu. No fim, os anjos vieram para adorar a Jesus. Então, no versículo 11, nós às vezes fazemos essa confusão. Os anjos não vieram para o alimentar, eles vieram o adorar. E aqui no final vai falar o seguinte: te adorar é o que me sustenta de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. É interessante nós ressaltarmos o quanto Jesus cita o livro de Deuteronômio para resistir às tentações por uma razão elementar. O que Jesus foi fazer no deserto é justamente o que o povo de Israel não conseguiu fazer no deserto por conta própria. Nos seus 40 dias, Jesus ele cumpriu tudo o que Israel fez de errado durante 40 anos. Hebreus 4,15 vai dizer o seguinte: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. O ponto desse relato é mostrar o quanto nós precisamos de Jesus para fazer o que nós não conseguimos. E nisso a canção acerta extremamente. Foi por conta da desobediência do povo de Israel, e a minha e a sua, que o deserto Jesus precisou ir. Eles não conseguiram vencer o deserto em 40 dias e levaram 40 anos para chegar ao final. Então, quando nós falamos que não iremos perder a guerra, nós não podemos falar dentro de nós com uma força nossa, mas sim porque é o Senhor que nos mantém de pé. Uma vez que Israel perdeu a guerra contra o pecado no deserto, tanto que Deus matou uma geração inteira como castigo. Na verdade, nós perdemos a luta contra o pecado diariamente, mas é a nossa perseverança, é a nossa fé, é nós estarmos enraizados em Jesus Cristo que nos mantém de pé, que nos alimenta e que nos sustenta. A música, ela tem um pano bíblico e ela não comete erros doutrinários, apesar de ela tender, de certa forma, ao triunfalismo. Mas a questão, para nós falarmos às vezes algum erro da canção, seria pelo fato de nós querermos trazer para nós algo que Jesus venceu. Nós não somos Jesus. Nós não resistimos a tentações no deserto, assim como Israel não foi capaz de fazê-lo. É justamente por isso que nós precisamos da obra de Cristo para resistir àquilo que não resistimos, para vencer aquilo que jamais venceríamos, para Ele pagar o preço que nós jamais seríamos capazes de pagar. Mas não podemos deixar de reconhecer aonde a música acerta. A adoração a Deus, o reconhecimento de quem Ele é o que vai nos dar força para prosseguir. É quando nós enxergamos alguém além daquilo que Ele é quando nós enxergamos o quanto nós somos fracos e carentes de misericórdia, é que nós verdadeiramente encontramos a nossa força, a graça e a misericórdia em Cristo. Por conta própria, nós não temos como vencer ao pecado, mas nós contamos com o perdão de Jesus e através desse perdão o Espírito Santo nos influencia
a bater de frente com o pecado. Então a canção Deserto, ela é bonita, Maria Marçal, ela tem uma ótima voz, a letra, ela falha muito pouco na interpretação do texto bíblico, mas ela também traz para nós um reconhecimento de que sem a presença do Senhor e sem a força de Jesus, nós não conseguimos ficar de pé. Então essa canção, ela é uma ótima canção, ela ganhou o Brasil, mas é necessário que nós venhamos entender o papel. Nós não precisamos voltar no primeiro refrão para entender que nós não vamos precisar transformar a pedra em pães. Esse papel é de Jesus. Então nós temos que entender que vencer as batalhas do deserto é com Jesus operando em nós, porque pela nossa própria força jamais seríamos capazes de vencer qualquer uma das batalhas que nos assolam. É com o Senhor, pastorzão. Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar para a gente alcançar mais vidas. Vamos agora para a agenda da igreja. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que, por sinal, são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21h. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17h, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9h a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9h. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19h, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14h, na rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco, juntos somos mais fortes. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Ô Adela, qual que é o texto de hoje? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o quadro Conselhos de Salomão. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no capítulo 2 de Provérbios. Nós vamos ler todo ele, porque é muito interessante e tem um conselho ali valioso e precioso para as nossas vidas. Abra aí e leia comigo. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como tesouros escondidos. Então, entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus.
Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte, a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Hoje eu quero falar com você sobre o entendimento. Salomão ele nos aconselha a pedir por entendimento. Muitas das vezes, quando nós estamos começando a nossa jornada com Cristo, é difícil para nós entendermos alguns mandamentos e obedecer com facilidade aquilo que nos é proposto na Bíblia. Só que a Bíblia diz claramente que é para nós pedirmos a sabedoria e o entendimento porque Deus nos dará. Inclusive, se você abrir em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, isso é um mandamento, fala assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus. E generoso, peça ao nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então hoje o primeiro conselho que fica para nós aqui é sobre isso, sobre pedir sabedoria. Pedir entendimento do que fazer, clareza do que fazer, da onde andar, com quem conversar, o que fazer. Eu sempre costumo dizer que Deus ele nos instrui nas pequenas coisas do dia. Não é só em grandes causas, em grandes problemas, grandes ameaças. Não, é nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Deus é um Deus que se importa de nos instruir e Ele se agrada quando a gente busca esse entendimento. Então hoje o conselho de Salomão para a sua vida é: peça entendimento, peça sabedoria. Deus é generoso, Ele não vai te negar, muito pelo contrário, Ele vai te abençoar com sabedoria. Se nós pegarmos aí, por exemplo, o exemplo de Salomão, quando Deus estendeu ele para ele, falou: peça qualquer coisa. E ele pediu sabedoria. Olha como isso agradou o coração de Deus. Ele não só deu sabedoria, como também atribuiu muitas outras coisas terrenas aqui para Salomão. Então Deus ele é um Deus que dá sabedoria quando nós pedimos. Segundo ponto é que esse provérbio, esse capítulo que nós lemos, ele fala assim, você entenderá o que é certo, justo, imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Então você consegue entender e consegue ver que nós só vamos saber o que é certo, o que é justo, o que é imparcial e qual é o caminho a seguir se nós pedirmos por sabedoria. Não adianta a gente estar na casa de Deus e não ter sabedoria, porque nós não vamos saber. É como se os nossos olhos carnais nos impedissem de ver. E quando a gente pede sabedoria para Deus, aí sim Ele vai falar, já que você me pediu sabedoria, agora você vai aprender o que é certo, agora você vai ver o que é justo, agora você vai ver o que é imparcial e agora você vai saber o caminho que você vai andar. É como se Ele tirasse as vendas espirituais, que nós carregamos aí no mundo quando nós estávamos afastados dEle. Nós vamos ter esse entendimento. Filipenses 4:8, inclusive, fala assim: irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Tem outra passagem que fala que nós precisamos focar nas coisas do alto. Então, é um mandamento para as nossas vidas pensar em tudo que é nobre, em tudo que é certo. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se nós buscarmos e pedirmos o entendimento para Deus. Porque senão nós vamos continuar seguindo na visão mundana, que é a visão que está em nós desde o nosso nascimento, infelizmente. E por fim, a palavra fala assim: escolhas sábias o guardarão, o entendimento o protegerá.
Então a sabedoria e o entendimento não é só para você saber o que é certo e o que é errado, mas é para você ser guardado das suas próprias atitudes. Quando a gente caminha na sabedoria, caminha no entendimento que vem do Senhor, nós ficamos respaldados. Nós não damos passos falsos, a gente não caminha sem o discernimento se aquilo é correto, se é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deus nos resguarda de oportunidades que iriam nos fracassar, que iriam nos frustrar. Deus, ele abre os nossos olhos para esse sentido. Então, quando a gente tem entendimento, quando a gente tem a sabedoria que vem dos céus, nós não só sabemos o que é certo e errado para apontar, para validar aquilo ali, não, mas é para nos resguardar e para nós não pisarmos em falso. Então, hoje o conselho de Salomão para as nossas vidas é buscar entendimento, pedir sabedoria para o Senhor. Nós vamos falar nessa próxima temporada, né, sobre diversos conselhos que ele nos dá. E um deles é esse, pedir sabedoria, pedir entendimento. Então, que hoje você fique com esse conselho de Salomão no seu coração. Não sei o que você está passando, mas peça entendimento para o Senhor, peça para Ele abrir seus olhos espirituais, peça para Ele te mostrar o que é certo, o que é imparcial, o que é justo, o que é nobre, né? E peça sabedoria, porque a própria palavra fala que Ele não vai nos negar sabedoria. Então é isso, espero que tenha falado com você. Não perca o programa e fique conosco até a próxima. Estamos quase chegando ao fim, quase. Não esqueça de dar o like, tá? E nem de compartilhar. Vamos agora ouvir a palavra. Meus irmãos, hoje chegamos à conclusão da série de mensagens sobre como vencer as crises. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 38, diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, ele disse ao seu moço: Coloque a panela grande no fogo e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. E então saiu ao campo a apanhar ervas. E ele achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, eles gritaram: Ó homem de Deus, tem morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei a farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mais mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje, e disse Eliseu: Dai ao povo para que coma. Chegamos ao final dessa série de mensagens sobre como vencer as crises. Relata que Eliseu está com a sua escola de profetas em Gilgal, e ali o local foi acometido de uma fome, a crise atingiu a todos. Você que perdeu essa série de mensagens, eu te aconselho a ver. Acho que esse é o 6º ou 7º programa, estamos falando sobre esse assunto muito pertinente. Quem de nós nunca enfrentou uma crise, uma dificuldade? E quando se trata de fome, é algo que mexe com todas as nossas áreas. E esses homens aqui, eles estão diante da pessoa certa. A crise pode chegar, mas que nós estejamos diante da pessoa certa. Eliseu significa Deus é a minha solução ou a minha salvação. E Eliseu vai pedir que um deles vá até o campo e pegue comida. E um deles, não tendo muito conhecimento, vai e enche a sua capa de uma parra brava, ele achando que era uma coisa boa, porém era um veneno. Ele não conhecia. Quando ele chega na escola de profetas, corta aqueles alimentos, joga no caldeirão. Quando aqueles homens tentam comer, alguém grita: Homem de Deus, tem morte na panela, ou seja, a comida está envenenada. Agora o problema mudou. Antes era fome, agora a comida está envenenada. O que nós aplicamos aqui? Cuidado com a fome. A fome faz você pegar qualquer coisa. A fome faz você pegar aquilo que agrada às suas vistas. E às vezes a falta de conhecimento nos traz grandes males. Às vezes, como esses homens aqui, por causa de uma fome, de uma crise, de uma dificuldade, a gente pegou um veneno achando que era uma coisa boa. Quantas pessoas que casaram errado, entraram em dívidas, entraram por caminhos tortuosos por causa de uma dificuldade. É a fome, é a crise. E então Eliseu vai dar uma ordem: trazei a farinha e jogai dentro da panela. Quando esses homens fizeram, já não havia mais mal nenhum.
E nós estamos ensinando algumas coisinhas aqui. Primeiro, o que tem a ver farinha com tirar o veneno? Querido, não tem lógica, mas entenda, vontade de Deus não é para ser entendida, vontade de Deus é para ser obedecida. Talvez hoje você que me ouve fala, pastor, eu estou com a minha vida arrebentada, eu casei mal, fiz tanta coisa errada por causa da dificuldade. E agora, querido, entenda que você precisa obedecer à palavra de Deus. Aqueles homens não questionam Eliseu, por quê? Eliseu, mas a farinha não tem nada a ver. Não questione, obedeça. Porque o milagre vem acontecendo, o milagre acontece quando a gente obedece, mesmo sem entender. Aqueles homens não tiveram vergonha de pedir ajuda. Talvez você está enfrentando uma dificuldade, peça ajuda, porque Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Eliseu não quer saber quem colocou a comida errada, quem colocou o veneno. Por quê? Achar o culpado não vai resolver. Achar o culpado não vai mudar a sua vida. Terceiro, Eliseu não joga a comida fora. Não tome decisões precipitadas. Tem coisas que dá para recuperar. Às vezes você vai aconselhar um casal que está em crise, muitos deles pensam que a solução mais rápida é jogar a comida fora. É separar. Não, espera um pouquinho. Eliseu não pega a comida e joga fora. Dá para recuperar. E outra coisa, a solução está em coisas simples. Eliseu não faz uma oração poderosa, Eliseu não pega um outro produto raro, ele pega a farinha. Querido, grandes milagres acontecem através de coisas simples. Coisas simples, Deus usa simplicidade. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado? O que está na sua frente? O mar? Pega o seu cajado. Querido, Deus usa cajado pequeno para abrir mar. Talvez o que você tem hoje é uma coisa simples, mas é nessa simplicidade que Deus vai operar o milagre. Mas o que tem a ver a farinha? Guarda isso aqui. Isso aqui é uma revelação linda. A comida está estragada dentro da panela. A morte está perto. Mas a farinha que Eliseu pede para que coloque dentro dessa panela, a farinha, ela é uma tipologia de Cristo e da palavra de Cristo. Se você ler Levíticos capítulo 5, capítulo 1, em diante, vai falar de 5 sacrifícios. 4 teriam que ter sangue e morte de animais, mas a 5ª era de cereais. Era a farinha, era oferta de gratidão, é o trigo que foi amassado. E Jesus, em João capítulo 12, ele vai dizer assim, se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar fruto. Então o trigo é uma tipologia de Cristo e a sua palavra. Então guarda isso aqui, quando tudo estiver envenenado, quando tudo estiver em crise, coloca Jesus. Coloca a palavra de Jesus, coloca Jesus no meio dessa panela que está envenenada, no meio desse casamento que está turbulento, coloca Jesus no meio dessa empresa, coloca Jesus no meio do seu ministério, você vai ver que Ele é a farinha, Ele é o trigo, Ele é a comida, Ele é aquele que pode dar vida. Eu, como pastor há tantos anos, eu já vi tanta situação caótica, tanta coisa que aos olhos do homem era para ser jogado fora, era para terminar. Aí Jesus aparece, Jesus entra, a palavra do Senhor Jesus entra no meio daquela panela e tudo começa a mudar. Quantas famílias destruídas que eu já vi Jesus restaurar, quantos ministérios no pó que eu já vi Jesus dar uma segunda chance, querido. Há poder em Jesus, há poder na sua palavra. Agora repare que Eliseu, ele não prega sobre a farinha, ele pede para colocar a farinha, porque não basta falar de Jesus, é viver Jesus. Viva o perdão, viva a oração, viva o jejum, viva a sua vinda à igreja. Hoje tem muita gente que quer falar da farinha, quer falar de Jesus, mas falar somente não muda a vida. O que muda a sua vida é quando você coloca Jesus, quando você coloca a farinha, quando você come da farinha, quando você vive Jesus, quando Jesus está dentro de você. Você está precisando neste momento, sabe como que essa crise na sua vida vai acabar? Quando você aprender a viver Jesus, a colocar Jesus na sua vida de verdade. Olha, e depois ter coragem de comer de novo.
porque Eliseu falou, colocou a farinha, agora coma de novo. Mas Eliseu está envenenado, Eliseu agora há pouco estava nos matando. Mas Jesus entrou. Irmão, quando Jesus entra, você pode comer de novo. Eu estou pregando para algumas pessoas agora que por causa de algo envenenado, você está com medo de tentar de novo. Você está com medo de recomeçar. Você está com medo de dar um novo passo, mas assim diz o Senhor, pode comer, pode dar um passo, pode acreditar, porque agora não tem mais morte. Jesus apareceu. Quando Jesus entra, você pode tentar de novo. Agora vai dar certo. E essa oferta de farinha é de gratidão. Ou seja, mesmo com o veneno na panela, mesmo diante de uma situação caótica, a minha oferta será de gratidão. Então, para concluir essa palavra, coloque Jesus, traga Jesus de volta, coloque Jesus no meio da sua vida, você vai ver tudo dando certo. E eu termino dizendo, logo após essa situação, veio um homem de Baal Salis e disse, Eliseu, eu vim trazer para vocês aqui 20 pães de cevada, pães das primícias, espigas verdes. Lembra da crise? Quando a farinha chega, quando Jesus entra, agora não tem mais crise. A notícia boa era, chegou comida, chegou alimentação, porque quando nós temos Jesus, quando nós temos Cristo, a tragédia nunca terá o ponto final. A história começa com fome, mas termina dizendo, tem pão, tem primícias, tem espigas verdes. Porque quando Jesus aparece, quando Jesus entra, repito, a tragédia nunca terá a palavra final. A notícia na vida daqueles que servem a Deus nunca terá notícia ruim por último. E recebe aí, em meio à crise, em meio à dificuldade, tem pão de Deus chegando, tem novidade de Deus chegando. Deus vai te surpreender, Deus vai mudar esse quadro. Coloque Jesus na sua vida e se prepare, que tem coisas boas vindo para você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, Senhor, nós estamos diante de tantas crises, de tantas dificuldades, e nós nos esquecemos da farinha. Nós nos esquecemos do Senhor. Pai, não é pregar sobre a farinha, não é pegar a farinha, é viver, é colocá-la dentro de nós. Senhor, vai de encontro a essa pessoa que ouviu essa palavra. Eu não sei a crise, eu não sei a dificuldade, mas Tu és aquele que muda a história, Tu és aquele que transforma a morte em vida. Nós não teremos medo de recomeçar e nem de tentar de novo. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor neste momento, renova o Teu povo, renova a Tua igreja. E eu sei que do mesmo jeito que aconteceu ali, tem notícia boa chegando. Vai chegar uma notícia boa na vida do Teu povo. Essa pessoa que está lutando contra a crise, que neste momento, que elas possam descansar e confiar nas Tuas promessas. Eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, assim a gente termina o nosso programa, espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like nem de compartilhar, tá bom? Permitindo Deus, semana que vem estaremos aqui. Um abraço, Pai do Senhor, fica com Deus.